Glória a Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, a graça e a paz, shalom de Deus. Eu estava meditando muito na palavra do Senhor e lá em Isaías 42, versículo 3, fala sobre um Jesus maravilhoso. E diz assim, não quebrará a cana e nem se apagará a mecha que fumega. Então, ele anunciará com toda franqueza a verdadeira ligação com Deus. Não desanimará, nem desfalecerá. Pixe, que palavra gloriosa. Que a palavra cana, ela remete a uma bengala, um cálamo que cresce em lugares pantanosos, úmidos. Mas a palavra denota aquilo que é frágil, mas ela não será quebrada. Porém, isso me remeteu muito à questão daquilo que eu aprendi sobre o bambu. Eu acho que a evangelista Silvia, ela me mandou uma vez sobre o bambu, e foi uma coincidência muito linda, porque eu estava meditando sobre a questão do bambu. Quantas coisas o bambu nos ensina. O bambu, ele nos ensina que quando você planta o bambu, ele tem muitos tipos. Tem aquele que ornamental, tem aquele que é muito grosso, ele fica mais ou menos até uns 25 centímetros de largura. Tem aquele que não cresce mais que 5, 6 centímetros, já é bem largo. O bambu tem de vários tipos. Mas, quando nós olhamos para a lição dele, lembramos que a cana não será trilhada nem esmagada, eu penso no bambu. Porque o bambu, nós entendemos que ele traz muitas lições para a nossa vida, que fazem com que a gente venha experimentar uma vida vitoriosa com Cristo, mas não fácil, uma vida difícil. Na verdade, o bambu, ele é muito humilde, ele se curva muito. Quando bate o vento nele, ele se curva demais. Significa uma humildade, né? O bambu, ele não se curva diante das dificuldades. Se vier um tornado, se vier um tufão, o que vai ficar é uma plantação de bambu. Por que ele tem isso? Porque o bambu, quando ele vem, você planta e você planta um bambuzal. Eu sei porque meu avô tinha um bambuzal e eu amava aquele bambuzal muito, porque chegava o tempo de broto de bambu e você sabe que japonês ama broto de bambu, comer broto de bambu. E eu, como todo gordinho, né, eu amava broto de bambu com franguinho, com uma carninha. Eu amava, minha mãe fazia. E chegava a época que nós íamos pegar o bambu. E o bambu, ele demorava para crescer muito. E o meu próprio avô, ele me ensinou que o bambu, ele planta e a gente não vê nada. E porque eu vi ele regando, passou ano, ele regava, meu tio regava, todo mundo regava o bambuzal. E um dia eu falei para o meu avô, vô, por que você rega tanto, esse negócio não cresce? Ele falou, não, ele está crescendo, mas ele está crescendo lá para baixo. Ele tem muita raiz e ele passa 5 anos ou mais crescendo para baixo. E de repente, quando você vai ver, o bambu, ele cresceu e ele pode crescer em 6 meses 20 metros.
é algo estrondoso. Então, o que a gente entende? Que nós temos que ser como um bambu. Bambu, ele é tremendo. Por quê? Porque a raiz dele é muito profunda e leva pelo menos 5 anos para ser formado. E depois que ele cresce, é muito difícil de arrancar. Então, você vê, pode passar um tornado, o bambu fica. O único problema do bambu é que tinha que cuidar, porque senão pegava muito carrapato nele, essas coisas, né? E ele tinha raízes muito sólidas, muito sólidas. E quanto mais um crente tem raiz sólida na palavra do Senhor, muito mais difícil ele se desviar, muito mais difícil ele ter depressões, ele ter problemas de abandono, porque ele vai ver que o Senhor, ele vai entender e vai aprender o amor do Senhor sobre as nossas vidas. E nós não nos desviaremos do propósito de Deus. Então isso se aplica à nossa vida, porque nós não podemos ter esse tipo de raiz. Então a fragilidade de um bambu é apenas assim, a gente olha, acha que é muito fininho. Mas eu me lembro uma vez que eu estava vendo junto com o meu marido, Gilberto, uma construção, ele sempre via isso. E eu vi que na China grandes edifícios eram construídos, em vez de andaimes de ferro, como aqui no Brasil ou outros lugares, eram construídos com bambu. E eu falei, nossa, mas com bambu? Porque o bambu é muito difícil, ele tem muitos nós, ele suporta de maneira surpreendente o peso, né? E ele se mantém em pé, mesmo com muito peso. E isso é uma coisa tremenda, porque nós entendemos que a força de um bambu é muito grande. A resiliência, como o povo ama falar, a resistência, a perseverança, ele não é frágil. Embora ele tenha uma aparência frágil, ele não é frágil. Então, nós entendemos que mesmo que você se sinta fragilizado, se sinta desanimado, para baixo, né? Você tem que entender que você está criando raízes para baixo para ter uma constituição muito sólida. E você jamais, o que você tem, jamais você será inferior. Porque isso é uma prova de força. E o Senhor diz que a cana não será quebrada. E você não deve desanimar de maneira nenhuma, porque o bambu, ele ama uma comunidade, ele fica um do ladinho do outro e ele tem poucos galhos, porque os galhos não ficam, ou seja, eles não ficam se tocando tanto. Nós precisamos ter isso. Temos que entender, porque como eles vivem muito juntos, eles são mais difíceis de ser atacados por predadores, por alguma coisa. Então é aquilo que está escrito, melhor é serem 2 do que 1, né? Porque a paga é melhor do trabalho. E também nós entendemos que a meta é ir para o alto, olhar para o alto, como Jesus falou, e não perder tempo com coisinhas, né? E muitas vezes nós damos um valor inestimável para coisas que não são aquilo que o Senhor quer, né? Então, o nó do bambu significa que ele não é individualista, né? Ele sabe trabalhar em equipe, ele tem aquele ponto de apoio, ele ajuda quem está do lado, né? E o bambu, ele é completamente oco, porque João Batista, ele falou
que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Por quê? Porque somos vasos de Deus. Estamos cheios de orgulho, cheios de nós mesmos, de prepotência, de tantas coisas, de filosofias, de tantas coisas que alguém nos ensinou. Nós temos que nos esvaziar para ouvir a voz de Deus e nos encher do Senhor, né? E não deixar apenas que o Senhor venha trazer aquilo que nós precisamos ouvir, para que nada tire a nossa paz, nada tire o fundamento das nossas vidas. Somente, Senhor, vaso, são todos aqueles que têm o interior oco, para que o Senhor possa, vasos de barro com tesouros do Senhor. Então, eu quero dizer para você que nós entendemos que o Senhor, Ele nos dá uma ideia de como nós devemos ser, né? Crescer para baixo, crescer para cima, buscar as coisas do alto, crescer realmente, porque nós temos que buscar as coisas que são de cima, como está escrito lá em Colossenses 3:1, né? E nós entendemos que esta palavra, que o Senhor está assentado à destra de tudo isso. Então, queridos, nós temos que ser como um bambu. É uma coisa maravilhosa. E eu quero também colocar para você que dentre todas as cartas que Paulo, ele escreveu, uma que toca demais o meu coração e que ficou quando eu li o livro 3 Atitudes do Crente, de Watchman Nee. E também esses dias eu fiquei perguntando para minha filha qual o livro que tinha um bambu. E eu liguei tudo isso para trazer essa mensagem, porque um homem de Deus, a biografia de Watchman Nee, diz realmente que nós precisamos ser como um bambu. Temos que ser perseverantes, crescer, ter fundamento, ter raiz. E, na verdade, uma das maiores verdades espirituais está em Efésios. Porque lá em Efésios nós entendemos porque ele interpretou isso como as 3 atitudes que nós devemos ter para viver uma vida celestial e andar no Espírito. Hoje nós vemos que o crente, ou até em outras igrejas, ele simplesmente entra e ele mostra que ele tem uma liderança e já colocam essa pessoa como líder de grupo. E eu já vi muitas pessoas assim caírem. Nós temos que tomar muito cuidado, porque os guerreiros caem e nós precisamos ser como um bambu. Então nós temos que ter uma vida com Cristo, né? Em que nós entendemos algo muito lindo. Então, a nossa posição em Cristo, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, ele fala que nós precisamos nos assentar. Gente, o que é assentar? Fala assim, eu vou ler aqui, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse, mas também no vindouro, e nos ressuscitou juntamente com ele. Quando você ressuscita, quando você entra na igreja dos primogênitos, quando você se batiza, você está ressuscitado juntamente com o Senhor. E ele faz a gente se assentar nas regiões celestiais. Então, o primeiro passo a esta posição a primeira posição em Cristo, é assentar
A segunda, a nossa vida no mundo, nós vamos caminhar, que está lá em Efésios 4, versículo 1. Você vai andar. Normalmente as pessoas querem andar antes de assentar. E assentar tem uma conotação de descanso em Deus. Se nós não aprendermos a assentar em Cristo Jesus, a assentar no descanso de Deus, nós não vamos andar. Não podemos sair andando. Primeiro precisamos ter todo e complexamente, nós temos que ter um fundamento. A raiz do bambu precisa crescer. Você precisa sentar, ouvir a palavra, estudar, ler a Bíblia, fazer curso, fazer uma série de coisas, porque você está assentado. E muitas vezes nós temos uma ansiedade, por isso Jesus falou numa inteligência emocional: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Se você tem uma ansiedade, você tem que esquecer essa ansiedade, porque ou você está em Cristo, posicionado e assentado. E o que significa isso? Se assente nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. E não, nada disso vem de nós, é um dom de Deus, não das nossas obras, para que ninguém se glorie. Então nós entendemos que a gente comete o erro de andar. Então, sem você precisa, de repente você está aí, você está andando. Não, primeiro você tem que se assentar, é uma atitude de descanso. Então, algo que foi determinado por um trabalho paralisado, nós nos assentamos. É paradoxal? É, mas é verdadeiro, tá? Porque nós avançamos na vida cristã somente se aprendermos a sentar em primeiro lugar, descansar em Cristo. Se nós caminharmos ou ficarmos de pé, a gente vai descansar. Então o Senhor falou, ó, se assente, ou seja, você está com peso sobre a cadeira, sobre o sofá, sobre o chão, né? E repouse para um dia você poder caminhar. Então não adianta você querer caminhar ou ficar de pé, porque você despende muita energia, e despendendo essa energia, chegará uma hora que você estará no reino espiritual andando, mas você não vai aguentar o peso das coisas, a responsabilidade, o tufão que vem, o vento, a chuva, o vento dos relacionamentos, a chuva do diabo, tudo isso, o barro, as lutas que você vai ter, isso é uma norma de Deus, é um princípio de Deus. Então, queridos, nós entendemos que no primeiro nós temos que nos assentar, nos fundamentar. Depois lá em 4:1 diz que nós devemos ter a nossa vida no mundo andando. Aí nós vamos andar. Missionários da nossa família, missionários, influenciadores, mas nossa raiz foi e nós vamos crescer. Amém? Então, depois a gente anda, porque nós vamos ter fundamento. Pode vir o vento, a chuva, tudo você vai resistir, amém? E depois, lá em Efésios 6:11, diz assim, permanecer firmes contra todas as ciladas. Eu entendo que a nossa atitude para com o inimigo, para a nossa carne, para com o mundo, é firmeza de um bambu, flexibilidade para entender as situações. E eu creio realmente que, então,
o inimigo cairá por terra, os valentes não cairão por causa do diabo, por causa das circunstâncias, falta de dinheiro, preocupação, enfermidade, filho com deficiência. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus? Os principados, as potestades, os governadores desse mundo tenebroso, mas que estão debaixo dos pés de Cristo. Então eu quero convidar você, e não me estender muito, a realmente fazer uma oração. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre essas pessoas que estão me ouvindo, que elas têm profundidade, já se assentaram em Cristo Jesus, elas têm domínio sobre as situações, elas estão, Senhor, agora caminhando e firmes no posicionamento com o diabo como um bambu. Ah, Senhor, que aguenta, Pai querido, a pior tormenta. Em nome de Jesus, eu declaro uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de vitória sobre a tua vida, uma vida vitoriosa com Cristo. Em nome de Jesus, e convide neste Natal o maior, o aniversariante desta data, que é Jesus, a estar com você. Nós podemos ter tudo, mas se não tivermos a presença gloriosa e o sangue de Cristo e testemunho, não venceremos, precisamos vencer. Por isso vamos combater o bom combate. Tem acontecido muitos vírus, muitas coisas, muitas, mas nada se compara ao evento de Cristo. E é com Ele que nós estamos, é com Ele que você está. E fique na paz de Cristo. Glória a Deus, boa noite. E que você possa ter um Natal feliz, sabe? Um ano novo, repleto de coisas boas em Cristo. E que Cristo possa ser realmente seu fundamento e olhando somente para as coisas do alto que Ele traz, andando no Espírito. Amém? Fique na paz do Senhor.